Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Senhor, ajuda-me nesta manhã, com humildade e com dependência do Teu Espírito. E abençoa meus irmãos aqui neste lugar, para que o coração deles seja dócil, maleável, atento a ouvir e a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. A oração do Pai Nosso, irmãos, é uma oração que nos ensina a amar a Deus. Quando esteve aqui no Brasil há alguns anos, em Águas de Lindóia, o notável pregador do Evangelho, Dr. Peter Lord, pastor de uma famosa igreja no estado da Flórida, numa cidade chamada Vila de Tito. Aquele congresso foi para líderes não somente do Brasil, mas da América do Sul. E o Dr. Peter Lord fez uma pergunta que eu vou fazer a você agora. Você não precisa responder para mim. E você não precisa nem dizer à sua mulher, nem a seu marido a resposta. Ele perguntou qual foi o pecado maior que você cometeu esta semana. Está lembrando dele? Provavelmente foi o mesmo pecado que eu cometi esta semana. O pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. Pois Jesus ensinou uma oração que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas olhe para o capítulo 6 e olhe para o versículo 2. Veja se você encontra no versículo 2 a palavra hipócrita. Encontrou? Agora, olhe para o versículo 5. Veja se você encontra no versículo 5 a palavra hipócrita. Agora olhe para o versículo 16. Veja se você encontra a palavra hipócrita. Deixe-me dizer, algumas palavras nas traduções da Bíblia não são traduzidas, mas transliteradas. A diferença entre a transliteração e a tradução é que na tradução você procura a palavra correspondente. Por exemplo, na língua hebraica, a palavra Caleb precisa de um correspondente em português. Caleb, em português, é cachorro. É o nome do animal que é muito comum em Israel, nomes de bichos carinhosamente para os filhos e as filhas. As meninas chamadas Ayala, Ayala é a corça. Como a corça suspira, a corça é Ayala. E outros nomes lindos, a Débora é uma abelha, a Raquel é uma ovelha, e por aí vai. Então, porque a palavra traduzida procura o correspondente, mas a transliterada não. Ela procura o som correspondente. Então, por exemplo, a palavra batisma, em grego, não foi traduzida, mas foi transliterada. Por isso temos a palavra batismo. Se a palavra batisma fosse traduzida, seria mergulho.
E o pastor Paulo Sérgio chegaria daqui e diria: no próximo domingo vamos mergulhar 5 novos irmãos. Porque é isso que significa batisma. E nós nunca ouviríamos ninguém dizer: batismo é por imersão ou por aspersão. Por quê? Batismo é mergulho. Não se mergulha por aspersão. Se mergulha dentro de água. Então, isso aconteceu com a palavra hipócrita, que é uma palavra que não pertence ao léxico português, mas ao léxico grego. Em português, hipócrita é ator, atriz. Então, quando Jesus ensina sobre essas 3 virtudes cristãs, boas obras, oração e jejum, ele disse: quando você fizer boas obras, não seja um ator. Não espere aplauso do palco, para o palco, da plateia. Quando você orar, não seja um ator, seja você mesmo diante de Deus. E quando você jejuar, não fique com aquela cara de retrato 3x4, para todo mundo perguntar por que você está assim. Você dizer: não, não é nada não, é só porque eu estou jejuando. Já recebeu a recompensa. Já recebeu o aplauso da plateia. Então, Jesus ensina que neste capítulo, que eu não devo ser um ator, mas ele ensina mais alguma coisa. Ele ensina o que não é oração. Ele diz, por exemplo, no versículo 7, olhe para a sua Bíblia, que vãs repetições não são oração. Sabem os irmãos que no Novo Testamento não existe a palavra reza? Não existe. A palavra reza é uma palavra latina, recitare, que é quando eu decoro algo que alguém escreveu e repito. Dr. João Filson Sorém, pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, durante 51 anos, já está na glória, recebeu em seu gabinete um jovem que estava vivendo uma grande tribulação no seu casamento, e aquele jovem não era um crente. E ele disse ao doutor João: Doutor Sorém, o meu casamento está destroçado. E o meu líder religioso na confissão mandou que eu repetisse a oração do Pai Nosso 10 vezes, 3 vezes ao dia. Repetir a oração do Pai Nosso 30 vezes durante o dia. Dr. Sorém perguntou a ele: isso solucionou o problema do seu casamento? E ele disse: o meu casamento está cada dia pior. Dr. Sorém disse: a oração do Pai Nosso não é para vãs repetições. Mas Jesus ensinou também uma forma difícil de orar, a mais difícil. Está no versículo 6. Ele disse: entre no teu quarto, feche a porta do teu quarto e ore a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Meus irmãos, eu não sei em sua experiência cristã, mas esta é a oração mais difícil para mim. A oração para eu dizer a Deus, no final do dia, quem é Pedro Moura. E eu não tenho como enganar a Deus. Se é uma coisa tola que um crente pode fazer, é tentar enganar a Deus. Eu tenho que dizer a ele, Jesus disse, com a porta fechada para não escandalizar ninguém, o que eu fiz durante o dia,
quem sou eu, e não o que eu penso que eu sou, mas aquilo que Deus sabe que eu sou. E me dobrar diante dele humildemente, e chorar, e me arrepender, e confessar, e pedir perdão a ele. Cada vez e todas as vezes. É muito difícil esta oração. Mas Jesus passou a ensinar como orar. Não o que orar, mas como orar. O que orar é reza. E então ele disse o que eu vou ler agora para vocês a partir do versículo 9. Portanto, depois que ele disse todas essas coisas, nunca passe batido numa palavra portanto, por isso, sim, então, se. Nunca passe batido. Porque essa palavra está mandando você voltar para trás para saber o que foi dito antes. Portanto, depois que eu disse tudo isso, orai vós desse modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém e amém. A oração do Pai Nosso não é para vãs repetições. É solene a recitação do Pai Nosso. Há hinos lindíssimos na Inódia Internacional sobre a oração do Pai Nosso. Mas o que Jesus quer que eu aprenda é qual o conteúdo da oração do Pai Nosso. Porque o conteúdo da oração do Pai Nosso deve estar em minhas orações. São pequeninas orações. E cada uma delas eu devo entender e devo usar nas minhas orações. Qual é o primeiro conteúdo da oração do Pai Nosso? É a paternidade de Deus. É sobre isso que eu vou falar hoje. Qual é o segundo conteúdo? É a santidade do nome de Deus. Você já viu algo mais estranho do que dizer santifique o nome de Deus? Deus não é santo? Ele é santo, santo, santo. Mas quem santifica o nome de Deus é o crente. E a coisa mais triste que pode acontecer a um crente é alguém lhe dizer: você não diz que é crente? É triste isso. Um vizinho. E dentro de casa é o lugar mais difícil para ser crente. Porque às vezes dentro de casa a gente extrapola. Na igreja é o lugar mais fácil de ser crente. Eu estava em uma lanchonete, perto de um seminário, ali próximo à cidade de Guarulhos. E a moça que me serviu era muito mal criada. A garçonete, muito mal criada. E ela fez o meu lanche lá, eu fiquei até com medo de comer aquele lanche. Mas como eu vi, quando ela estava fazendo, né? Eu fui sentar no meu cantinho lá e ao meu lado duas moças, também comendo um lanche. De repente aquela garçonete começou a cantar um hino. Como Zaqueu, eu quero subir. E subir para onde? As duas mulheres do meu lado disseram assim: agora a grosseirona está querendo dizer que é crente. Isso é não santificar
o nome de Deus. Isso é atrair zombaria, blasfêmia para o nome de Deus. Alguém lá nos Estados Unidos colocou um adesivo no carro que dizia: se você ama Jesus, buzine. E um crente que amava Jesus ficou atrás dele, buzinando. Ele saltou do carro para gargalar o homem. Mas está escrito ali. Cuidado com o adesivo que você coloca no seu carro. Porque dependendo da maneira como você procede no trânsito, quando uma pessoa lhe dá uma fechada, o que você faz quando uma pessoa lhe dá uma fechada no trânsito? Você recita o Salmo 23 para ele, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? Mas se você responde à altura, se você quer gargalá-lo, você está atraindo zombaria para o nome de Deus. Qual é o outro conteúdo? Venha o teu reino. Minha mãe alagoana costumava dizer: não seja rei não. Não sei se vocês conhecem aqui, menino rei não. Menino que apronta tudo dentro de casa. Tem crente rei não também. Ele quer o reino dele e não o de Deus. Eu estava pregando em uma igreja no Rio de Janeiro, era uma conferência sobre a tradução da Bíblia para grupos minoritários. E eu falei sobre a tradução para um grupo de 300 nativos em um país. E falei sobre o custo da tradução da Bíblia e sobre o tempo que se leva para se fazer uma tradução da Bíblia. O nosso querido Dr. Gunther Carlos Krieger, que os irmãos devem conhecer, de missões nacionais, nosso missionário entre os xerentes, levou 40 anos para traduzir o Novo Testamento para os xerentes. Esta Bíblia aqui, Almeida Revisada, da imprensa bíblica brasileira, o maior texto que existe em português, levou 26 anos em uma revisão. E o custo? E então eu falava sobre isso. E à porta, conversando com alguns líderes, um deles disse: Pedro, você acha que vale a pena tanto dinheiro e tanto tempo para traduzir uma Bíblia para 300 pessoas? Sabe como é o nome disso? Venha o meu reino e não venha o teu reino. Associado ao reino, a vontade de Deus. Que oração difícil. Você lembra de alguém que fez essa oração? O Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, ele fez essa oração. O peso dos nossos pecados era muito grande para Jesus. Era muita dor. Era muito sofrimento. Nossos pecados. Os meus e os dos irmãos. E do mundo todo. E ele disse ao Pai que aquele cálice era muito difícil para ele. Mas ele ajuntou: não seja a minha vontade, senão a tua vontade. É muito difícil entregar à vontade de Deus problemas conjugais. Eu quero resolver. Problemas familiares. Problemas com vizinhos. Inimigos. A gente quer resolver logo. Porque muitas vezes Deus demora. A minha netinha, Gabriela, tinha uns 5 aninhos e ela estava bem doentinha. Hoje ela é uma jovem casada, Gabriela Moura. Ela estava bem doentinha, chegou do médico, o papai deu o remedinho a ela e foi saindo do quarto. Ela disse: papai, deite aqui na cama comigo,
porque Jesus demora muito de responder. A vontade de Deus é difícil para todo mundo, mas ela é a melhor, porque ela é, digam comigo, boa, perfeita, aleluia, boa, perfeita e agradável, assim na terra como no céu. O pão nosso é outro conteúdo. Esse pão está no capítulo 6 do Evangelho de João, um dos maiores capítulos do Novo Testamento. E Jesus diz: eu sou o pão. Se você não comer da minha carne, o pão simboliza a carne, você não tem vida. De modo que esse pão aqui é mais do que o pão da padaria. Porque o pão da padaria, Jesus mandou pedir. Não, o pão da padaria nós agradecemos. Muito obrigado por esse pão. Pão é alimento. Mas aqui, Jesus manda pedir. E esta oração está dizendo que eu devo pedir ao Pai: alimenta-me dia após dia com teu filho. É mais do que o pão da padaria. E perdoa-nos as nossas dívidas. Essa oração aqui é complicada. Porque eu estou dizendo a Deus: pode perdoar, porque eu perdoo. Perdoe assim como eu perdoo. Olha que coisa. Uma amiga nossa, uma conhecida nossa, eu estava pregando numa cidade chamada Vitória da Conquista. E uma amiga da minha esposa me contou que saiu para trabalhar e deixou seu bebê de 2 anos com a babá. E quando ela voltou, o seu bebê estava dentro de um túnel com água, morto. Não precisa me responder. Você perdoaria uma babá que afogou seu bebê de 2 anos? Esta nossa irmã foi à cadeia pública oferecer perdão àquela criminosa. Eu estava pregando na igreja de Barro Preto, na cidade de Belo Horizonte. E de repente eu vi naquele grande auditório uma pessoa muito querida, a irmã Maria José Ribeiro. Ela era esposa do doutor Paulo Ribeiro, que foi o diretor da imprensa bíblica brasileira que me antecedeu na IBB. Ele foi fazer um encontro de casais na Igreja Batista da Graça, em Belo Horizonte, e após o culto, enquanto ele estava no hall para cumprimentar os casais, entrou um assaltante, tomou tudo dele, ele entregou tudo sem nenhuma resistência, mas aquele homem deu um tiro nele, e o doutor Paulo morreu ali, no hall da igreja. E eu, quando acabou o culto, eu fui e disse: Zezé, o nome dela, Maria José, Zezé, deixe-me dar um abraço em você, com muita saudade do meu amigo Paulo. E depois ela me contou como ela foi à cadeia pública para perdoar aquele homem. Você perdoaria? O criminoso que lhe deixou viúva? O criminoso que deixou seus filhos órfãos, seus netos? Mas Jesus disse que nesta oração eu tenho que dizer a Deus: pode me perdoar, porque eu perdoo também. Não é difícil? Não sei se é difícil para você, mas é muito difícil para mim. O outro conteúdo é: não nos deixes entrar em tentação. A tentação, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, que Deus manda um escape, uma porta, para eu sair dela. Mas cuidado, porque se é uma coisa que a tentação faz, é tentar. Não tenha a menor dúvida
que Satanás sabe daquilo que você gosta. Não porque ele seja onisciente, mas porque ele ouve. E porque ele vê. Ele é um anjo muito poderoso. E Jesus disse que eu devo pedir a Deus para me guardar dele e também me livrar dele. Porque disse, livra-nos do mal. A palavra mal aqui, no idioma koiné do Novo Testamento, é uma palavra neutra. O que significa isso? Significa que esse mal aqui é tanto o dia mal, algo mal que pode acontecer a você, quanto o maligno. Pode ser que em sua Bíblia esteja, mas livra-nos do maligno. Está correto. Assim como livra-nos do mal. E aqui vem uma doxologia. Doxa é glória, logos é palavra. Doxologia é uma palavra de glória. Que palavra de glória é esta? Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Mas volte agora ao versículo 9. Orai assim. Jesus disse, quando você orar, diga Pai. O que significa isso? Que toda oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. Sabem os irmãos que não há nenhuma oração no Novo Testamento dirigida ao Senhor Jesus? Sabem os irmãos que não há nenhuma oração no Novo Testamento dirigida ao Espírito Santo? Mas você vai me perguntar, mas Jesus não é Deus? É 100% Deus. E o Espírito não é Deus? É 100% Deus. Mas a Trindade desempenha papéis na oração. Jesus disse, ore a teu Pai. E ele disse, eu rogarei ao Pai. Paulo diz um texto que lemos hoje aqui em Efésios capítulo 3, eu dobro meus joelhos diante do Pai. E qual é o papel de Jesus na oração? É o nome dele. Ele empresta o nome dele. Ele diz, tudo quanto pedirdes a quem? Ao Pai, em meu nome. Ele vos concederá. Uma oração sem o nome de Jesus é como uma carta que você colocou na caixa do correio sem endereço. Não vai para lugar nenhum. Lembra daquela música, daquele maluco beleza, aquele baiano Raul Seixas? Zum te plaque zum, não vai para lugar nenhum. Isso é oração sem o nome de Jesus. Não vai para lugar nenhum. E o Espírito? Qual é o papel do Espírito na oração? Romanos 8, 26 diz qual é o papel do Espírito na oração. Diz que ele ajuda. O Espírito ajuda. É uma palavra desse tamanho que eu vou lhe dar agora. Sunanti lambanatai. Significa, pegue lá que eu pego cá. Esse púlpito pesado eu não posso levantar. Mas eu peço ao pastor Sérgio, pegue lá que eu pego cá. Isso é sunanti lambanatai. Isso é ajuda. O Espírito ajuda a nossa fraqueza porque não sabemos orar. Lembre-se, irmãos, que o Espírito intercede. E Jesus também intercede. Qual é a diferença da intercessão do Espírito e da intercessão de Jesus? É que o Espírito ajusta a minha oração. Para que a minha oração chegue ao trono da graça, porque o Espírito conhece o Pai, as profundezas de Deus. E ele sabe como a minha oração deve chegar
a Deus. Essa é a intercessão do Espírito aqui, dentro de mim, porque ele habita aqui. E está permanentemente aqui. Por isso, irmãos, eu vou abrir um parênteses. Eu não canto hinos que dão boas-vindas ao Espírito Santo. Santo Espírito, seja bem-vindo aqui. Ser bem-vindo? Ele já está aqui desde que eu aceitei a Cristo. E fico pensando que o Espírito Santo está passeando aqui no meio de nós. Isso não existe. O Espírito está dentro de nós. Habita conosco, Jesus disse, estará permanentemente em nós. Leia João 16. Permanentemente em nós. Quem está aqui, sabe quem é? É o anjo dessa igreja. Anjo, no Apocalipse, é anjo mesmo. E aqui tem um anjo. Essa igreja tem um anjo. E ele está aqui. Sempre estará aqui. Então, irmãos, a palavra que eu estava falando é: ore ao Pai, em nome do Filho. E você terá, sem precisar pedir, a ajuda do Espírito. Mas esse Pai é nosso. Olha aí no texto. Pai nosso. Não diz Pai meu. Não tem singular na oração do Pai Nosso. É tudo plural. O Pai é nosso. O pão é nosso. As dívidas são nossas. Os pecados são nossos. O Pai é nosso. De modo que a oração, de acordo com o que eu entendo um pouquinho, de Lucas capítulo 4, a oração é a voz unânime da igreja. Eu e meus irmãos. Quando eu estou orando, eu estou com meus irmãos. Pai nosso, Pai meu e Pai dos meus irmãos. Porque Deus só tem um filho, que é Jesus. Nós somos adotivos, todos adotivos. Por isso clamamos, Abá, Paizinho. Então, irmãos, Jesus disse, quando você orar, diga, Pai nosso, meu e dos meus irmãos da primeira igreja batista de Aracaju, meu e dos meus irmãos na Arábia Saudita, o centro do islamismo, o 11º país que mais persegue a igreja de Cristo. Meus irmãos estão lá. E a oração é a voz unânime da igreja perante Deus. Esse Pai não é o Pai da terra, ele está no céu. Eu estou concluindo a mensagem com essa parte. Pai nosso que estás nos céus. O nosso Pai celeste habita no céu. Ele tem uma casa. E o Filho de Deus, o nosso Salvador, está assentado à direita dele, nesse trono, somente ele. E o Espírito Santo, que o Senhor Jesus enviou da parte do Pai, quem enviou o Espírito foi Jesus, da parte do Pai. Eu rogarei ao Pai. Está em nós. Habita conosco permanentemente. Por isso que você sente tristeza quando você peca. Por isso que você sente tristeza quando você mente. Porque o Espírito está dentro. E a ordem é não entristecer o Espírito. E a ordem é não apagar o Espírito. Não no sentido de tirá-lo de você, mas no sentido de bloquear a influência dele na sua vida. Porque a carne é muito poderosa. E ela milita contra o Espírito. E quem
está mais aceito. Esse vai dirigir sua vida. Dr. Gunther Carlos Krieger contou a história de um índio que se converteu. E esse índio começou a enfrentar o problema da luta da carne contra o espírito, mas o índio não sabia. E ele disse ao Dr. Gunther: eu tenho 2 cachorros em casa que conviveram desde criança, desde pequenos, mas agora eles estão brigando. E o Espírito de Deus falou ao coração do Dr. Gunther: ele está lutando contra a carne. E o Dr. Gunther perguntou a ele: qual dos 2 ganha a luta? Ele disse: o que eu alimento mais. Quando eu dou a comida àquele ali, ele ganha desse. Se eu der aquele ganha desse. O Espírito milita contra a carne. E a carne contra o Espírito. Mas quando Jesus disse que o Pai está nos céus, isso é para quem crê no céu. Eu estava pregando em um congresso para 5.000 pessoas, na cidade de Huambo, em Angola. E eu perguntei a uma certa altura, o texto era sobre Tito, capítulo 2, de 11 a 14. E eu perguntei no começo: quantos aqui creem no céu? Muitas mãos se levantaram. Depois eu perguntei: quantos aqui creem no inferno? As mãos foram abaixando, baixando. E, infelizmente, até há crentes que não creem no inferno. Líderes religiosos que não creem no inferno. Eu li um artigo escrito por um líder maior de uma outra igreja, que é chamado de Papa, que ele escreveu em um jornal na cidade de Lisboa. E naquele artigo ele dizia que céu e inferno não são 2 lugares físicos, mas um ensino sobre aceitação e rejeição. Mas Deus disse: o céu é o meu trono. Então Deus tem um trono no lugar que não existe. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, se não fosse assim. Então Deus tem uma casa num lugar que não existe. Você tem o endereço da sua casa. Mas o de Deus não tem para esse líder religioso. Porque não existe. Para crer no céu, é preciso ser criança. Quem não se tornar, não pode ver o reino dos céus. Eu saí com a minha netinha, Luísa, que hoje é uma menina linda, de 18 anos. Ela tinha uns 7 aninhos. Ela dormiu no carro. E quando eu estava chegando em casa, Luísa, já chegamos. Ela acordou assustadinha. E ela disse: vovô Pedro, eu estava sonhando que eu estava no céu. E Jesus me deu Coca-Cola. A criança crê graficamente. Por isso que Jesus disse que eu preciso ser criança para ver o reino. E também ser criança para entrar no reino dos céus. Que nos ensinou nesta manhã a oração: Pai nosso que estás nos céus. Que toda oração deve ser dirigida unicamente ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Você quer votar, orar,
a oração ensinada por Jesus. Faça esse voto no seu coração. Senhor, de hoje em diante eu quero orar ao Pai, em nome do Filho, e tenho certeza que terei a ajuda do Espírito Santo. Quer fazer esse voto? Pai que estás nos céus, obrigado por esta igreja de 109 anos. Obrigado por seu pastor, Paulo Sérgio, sua esposa, irmã Sônia e sua descendência. Obrigado por todos e por cada um dos meus irmãos que estão aqui, as crianças desta igreja, todos quantos passaram por aqui e os que ainda vão entrar aqui até a volta do Senhor Jesus. Esta igreja permanecerá até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ó Pai, nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém e amém.